Cássio Cardoso, Mirassol 1, Vitória 1, jogo que eu acompanhei e fiz, né, o passa-régua lá pra gente no nosso Instagram, no @barfutebolclube, que é o seguinte, melhor jogo do Vitória sob o comando de Fábio Carilli. Surpreendente. Mas a gente avisou na sexta-feira que era a cara do Vitória fazer, né, ter esse tipo de atitude. Primeira coisa, além do Vitória ter jogado bem, de ter se mantido competitivo, foi um jogo onde tecnicamente o Vitória foi bem. Tecnicamente, algo que a gente não via há um bom tempo. Tratou bem a bola. Tratou bem a bola, sabe? Jogou bem, conseguiu criar boas variações de jogadas, alternativas, sem Mateuzinho. Ainda tem isso, viu? Com o Ronald jogando avançado, como eu bem trouxe de aqui novo. A informação da escalação. Rapaz, que ele jogaria mais avançado. E eu acho que o grande ponto fora da curva do Vitória foi a escalação, mais uma vez, de Lucas Braga. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho, porque aí a gente personaliza, né, a análise. Mas coletivamente, a defesa do Vitória fez um bom jogo contra um dos times que melhor joga hoje no Brasil. Porque o Mirassol é o 7º, mas o Mirassol joga bem. Joga bola. Joga o esporte de futebol, velho. Exatamente. O Vitória fez 24 gols, tá? O Vitória é o terceiro melhor ataque do terceiro melhor ataque, exatamente. O Vitória conseguiu não só se defender bem, mas mostrar mais uma vez que Lucas Arcanjo é um dos melhores goleiros do campeonato. Sem dúvida alguma. Mas ele eliminou o Vitória, ele teve participação direta em 2 eliminações do Vitória no ano. Meu irmão, goleiro falha. Marcos falhou no título mundial do Palmeiras 99. Velho. Mas, meu irmão, é isso. O Vitória poderia estar numa situação muito pior se não fosse Lucas Arcanjo. Eu não tenho dúvida disso. Há alguns anos. Eu não tenho dúvida disso. Há alguns anos. A defesa que Lucas Arcanjo ontem fez no escanteio, que o cara desvia levemente, ele tá caindo, ele tira sei lá com o quê. Não sei se foi cotovelo, foi coxa, joelho, a bola tão rápido. A bola, ele vibra e todo mundo vibra porque foi uma defesa assim absurda que ele conseguiu fazer. Então, nas vezes em que o Vitória defensivamente não conseguiu se segurar, Lucas Arcanjo trabalhar para poder aparecer. E ofensivamente, velho, você viu o Vitória que, mesmo sem laterais que apoiem bem, porque Cáceres, velho, eu entendo toda a vontade dele em ajudar, mas falta. Cacoete. Falta motor ali. Falta qualidade. Sustância, né? Falta qualidade pra Cáceres. E Maicon Jesus, eu entendo que tem muito torcedor tacando pedra nele, e eu já critiquei ele duramente, mas eu também faço o seguinte. É um jovem que está verde e que está assumindo a responsabilidade que não era pra ele agora. Que essa titularidade dele no Vitória caiu no colo por conta da saída de Hugo, da lesão de Jamerson e da não vinda de um outro lateral esquerdo, tá? Com relação a Sepúlveda, as informações já dão conta que o Vitória, pelo visto, desistiu, né? Os diretores lá da Laú não se entenderam com relação a aceitar ou não a proposta, e Sepúlveda não vem, o Vitória vai ter que buscar um outro lateral e espero que chegue o quanto antes, porque não dá para o Vitória continuar com Maicon e pior, não dá para continuar só com Maicon, o que é muito pior. Então, Vitória no jogo contra o Mirassol tinha dificuldades de jogar pelas laterais por conta da inabilidade e da falta de produção da carência de Maicon laterais, né, e da Raul Cáceres. Ponto. Dito isso, no segundo tempo, foi o que o Fábio Carilli fez. Ele colocou quem na segunda linha, que eu citei aqui na sexta-feira? Claudinho. Claudinho entrou de ponta. Eu esperava até que isso fosse acontecer contra o Sport já. Já melhorou, né, o Vitória ali pelo lado direito. O Claudinho já conseguiu, né, ter mais liberdade para atacar, teve mais digamos assim, ganhou um alvará de soltura. Foi. E foi para cima e Cáceres fez o quê? Pô, agora eu tenho alguém pra me ajudar a marcar aqui, porque Cáceres também não vai muito, porque Lucas Braga não ajuda a recompor nem com a Zorra, nem quando ele joga na direita e nem quando ele joga na esquerda, né? Não ajuda em absolutamente nada. Então o Vitória teve aquela jogada no início, que foi uma jogada ensaiada, que quase saiu o gol, tomou calor do Mirassol naquele gol ali, que culminou no gol do Edson Carioca, que aí Cáceres acabou falhando, né? Tomando uma bola nas costas, que lá ele não se pode tomar de jeito algum, uma bola que corta ali a defesa do Vitória. Lucas Arcanjo acabou saindo, a bola passa entre as pernas dele, mas foi um chute rasteiro forte do Edson Carioca, não dá pra criticar Lucas Arcanjo ao meu ver. Mas Cássio, o que foi legal foi que o Vitória tomou aquele gol e fez assim, ó, não podia ter tomado um gol tão cedo. Mas o Vitória conseguiu demonstrar poder de reação, jogando contra um time que é muito bem montado, muito bem montado. E aí o Vitória vai pra cima, o Vitória cria chances, o Vitória empata o jogo com o Baralhas, que faz isso muito bem. O Baralhas está sempre muito bem posicionado para pegar aquela sobra da segunda bola, para chegar chutando. E outra coisa, volante ali, ele tá para pegar a sobra da bola. Ele tem 3 opções. Se ela sobrar tranquilo, ele vai lá e recomeça e fica com a posse. Se for um contra-ataque, pare. Para a jogada. Se ela a bola vier à feição, chute.
Chuta, meu irmão. E ele chutou e fez um belo gol. Faz muito isso. Faz muito bem isso. Depois, velho, o Vitória conseguiu ali com o Kaiser uma bela jogada. E outra coisa, como o Kaiser tá jogando bola nesses últimos jogos no Vitória. Tá se movimentando, saindo da área, buscando o drible. A bola bate, Cássio, na parte de dentro da trave e acaba saindo. Então o Vitória terminou bem o primeiro tempo, né? Ele termina grande o primeiro tempo, termina bem, criando boas oportunidades e dando teste ao Mirassol, que por mais que o torcedor tenha me criticado e dizer, vai Pedro, Vitória, se satisfazer em empatar com o Mirassol, meu irmão, o Mirassol é o 7º colocado do brasileiro. E tá jogando muita bola. No momento, o Mirassol era favorito para vencer o jogo. E aí no segundo tempo, Cássio, foi um jogo mais franco, mais equilibrado até nesse sentido. O Vitória consegue acertar a trave de novo, né? O travessão dessa vez na jogada de Osvaldo. Passa sufoco, né? Lucas Arcanjo faz outras boas defesas ali. Tem uma no canto que ele consegue defender no canto esquerdo. É que também é natural você não tomar susto contra o Mirassol. E outra coisa, o Mirassol jogava em casa. É isso. Tinha que ir pra cima, né? Achei que Fábio Carille demorou demais a mudar. Demais. Tanto que eu coloquei lá no meu Twitter, no meu Instagram, a seguinte fala, né? Eu tava acompanhando o jogo e fiz assim, Lucas Braga substituir aos 71 minutos. Ficou 71 minutos a mais em campo do que deveria. Porque aí, me desculpe, além das chances criadas pelo Vitória, das bolas na trave, a bola que sobra no pé dele, pra gente largar o quê? O que está escrito na camisa de Cássio Cardoso. Eu nunca teria criticado o Lucas Braga se ele tivesse feito aquele gol. Faz o gol, 3 pontos, pô. E você consegue buscar o resultado improvável, né, Pedro? Porque é o seguinte, o Vitória, ele perdeu pontos importantes em Salvador, jogando em casa no Barradão. Sport em casa, Santos em casa. Nessa briga direta contra o rebaixamento, o Vitória ganhou do Fortaleza, ganhou do Vasco, eu boto o Vasco nessa briga. Mas o Vitória com o Grêmio empatou em casa, com o Sport empatou em casa, com o Santos perdeu. Esse é que é o grande problema. E o Vitória precisa compensar isso. Sem contar o Juventude, que na estreia o Vitória tomou 2-0. E já vai pegar de novo no início do segundo turno. Você precisa do resultado improvável fora. Ontem, ou melhor, no sábado, apareceu a oportunidade. Era a cara do Vitória ganhar. Era o resultado improvável para o Vitória começar a equilibrar a sua campanha. Para quem vai buscar escapar do rebaixamento. Contra times que estão dentro do seu campeonato, busque pontos contra times que não estão disputando outra Série A. Que a gente até imaginava que seria, né? Do campeonato do Vitória ou até abaixo do campeonato do Vitória. Mas o que está acontecendo é completamente diferente e a gente tem que se apegar ao que está rendendo o Mirassol. Então era jogo de resultado improvável. E ele se abriu pro Vitória. O Vitória mereceu até esse resultado. A gente não poderia dizer que foi obra do acaso. Eu não vou dizer que o resultado foi injusto, porque o Mirassol também jogou para vencer. Pelo que as equipes produziram, o resultado foi justo. Mas para o torcedor do Vitória, olhando só o lado dele, vai ficar com aquela sensação de que, poxa, frustrante, porque dava. Né? Dava para ter vencido o Mirassol. 3 bolas na trave, o gol absurdo que Lucas Braga acabou perdendo. E, me desculpe, Fábio Carille, não dá para você confiar num jogador só porque ele tem 200 partidas com a camisa do Santos. Esse argumento é pífio. É fraco. Esse argumento é pífio. E ele utilizou muito o Lucas Braga na Série B do ano passado pelo Santos. Foi um jogador que ele quis levar pro Vasco e o Lucas Braga acabou vindo pro Vitória. Velho... Aí o Lucas Braga tem os carilhos, é brincadeira. Não, mas assim, não dá para você testar um jogo, testar o segundo, testar o terceiro, testar o quarto, testar o quinto. Não dá. Não dá. Qual o caminho? Não, eu não tô defendendo o Lucas Braga, não, pelo amor de Deus, que eu também não vejo como ele pode acrescentar. Qual o caminho para substituir Lucas Braga nesse formato que o Vitória tá tentando jogar? O Vitória tinha Fábio ontem no banco. Se não jogou, acredito. Se não começou de primeira, talvez não reunisse condições. Léo Pereira, ele cortou por opção técnica. Osvaldo, começou como titular. Osvaldo não. Eric. Tava suspenso, né? Não poderia jogar. O Vitória tinha muito ponta e, né? Nenhum com muita qualidade. Eu falei aqui que teria colocado o Claudinho de primeira. Já começar a procurar alternativas desde o início. Claudinho, rapaz, ele pra criar é uma farra. Joga muito. E tem aí a possibilidade. Lucas França, bem-vindo ao Open Bar, meu irmão. Obrigado, meu querido. Tem o Aitor Canta La Piedra. Que eu, inclusive, falei com o pessoal no Vitória. Com um amigo meu no Vitória. Falei, velho, para de querer chamar o cara de Aitor. Falei, usa o Canta La Piedra. Aí os caras, boa ideia. Eu falei, velho, na moral, usa isso aí, porque isso aí tá
Tá lindo. Mas vamos ver se o Mas Vitória você vai... cantou essa pedra mesmo. É, vai usar. Pois é. E estão dizendo que ele tá treinando muito bem. E aí pro torcedor do Vitória que tá se perguntando, cadê os gringos? Rubem Rodrigues ontem, no sábado entrou faltando 5 minutos. Mais que isso, um pouquinho. O Carille falou que ele tá fisicamente Tá todo abaixo. mundo fisicamente abaixo, sabe? E outra, a intensidade do futebol brasileiro, pra onde esses caras estavam jogando, é diferente. Rubem Ismael no Moreirense. Rubem Rodrigues na segunda divisão da Inglaterra. Detalhe, Rubem Rodrigues acabou de terminar a temporada dele toda agora, né? Porque na Inglaterra a temporada acabou agora. O Cantalapiera estava jogando no Chipre. Isso. Então, tudo indica que esses caras, Rubem já estava sendo relacionado, mas que o Ismael, que o Cantalapiedra, eles devem ir pro banco, tá? No jogo do final de semana Palmeiras. contra o Palmeiras. Expectativa também de Romarinho. Romarinho que é, meu irmão, contra o Palmeiras, ele detona. Aí você já vai começar a ter opção pra não Você botar já o começa a Braga. ter alguma opção. Mas pro jogo do Mirassol, eu teria colocado Claudinho já de primeira, porque eu não precisava de dar mais uma oportunidade para Lucas Braga, para saber que ele não iria me ajudar. Então, pra mim, foi o grande erro de Carille, mesmo com o Vitória coletivamente jogando bem, mesmo com todo mundo ali bem, em alta rotação, Lucas Braga parecia que estava desconectado do que estava acontecendo com o time do Vitória. E aí perdeu uma oportunidade valiosa pra vencer. Mas Pedro, olhando o copo meio cheio, você tem uma sensação que às vezes acontece, tudo dá certo, o time encaixa. Mas os próximos desafios do Vitória são desafios complexos. Tão ou mais complexos do que o jogo lá no Maião. Palmeiras em Salvador e o São Paulo no Morumbi. Você... E aí, evidentemente, não é exercício de previsão, né? Não dá pra saber. Mas você tem um feeling de que esse crescimento do Vitória, ele... Existe um crescimento ou é um jogo que tudo deu certo? Assim? Você tem a sensação de que alguns mecanismos do trabalho de Carille já estão aparecendo ou é ainda um jogo que deu muito certo? Ó, a gente pode analisar da seguinte maneira. Se a gente pegar o que foram esses 5 jogos de Fábio Carille no comando técnico do Vitória. Contra o Internacional, o Vitória fez um bom jogo e acabou sendo castigado. Mas ali pode ter sido aquele... Chegou o treinador novo, precisa mostrar serviço. No ator contra o Botafogo conseguiu um empate, mas meu amigo, que sufoco que foi pra segurar aquele 0x0 com bola na trave e o escambau, né? No última bola do jogo. Contra o Bragantino venceu, né? O próprio Carille disse na coletiva que... Foi o pior, né? Tecnicamente não tinha sido um bom jogo do Vitória. Contra o Sport, é claro que o resultado foi frustrante, mas o Vitória não atuou mal do ponto de vista ofensivo. Finalizou, que foi uma beleza. Mas a compensação, a defesa, deu muito espaço ao Sport também. E contra o Mirassol, um jogo equilibrado. Um time que atacou bem e que se defendeu melhor. Então, se a gente for ver como o Vitória começou para quando o Vitória está agora, o Vitória dá um sinal de vida e termina nesse 5º jogo fazendo sua melhor partida com oscilações. Então já dá para ver o trabalho de Carille tá tendo alguma culpa nesse desempenho melhor do Vitória. Pelo menos no aspecto, Cássio, competitivo. O Vitória nesses últimos 5 jogos competiu mais do que vinha competindo sob o comando de Thiago Carpini. Precisa de reforços? Sim, e que eles estreiem. Precisa de coletivamente um jogo mais azeitado? Sem dúvida alguma. Mas o que o Vitória está dando para o seu torcedor, mais do que nunca, é a sensação de um certo alívio com relação à possibilidade de brigar para não cair. Sim. E o que me faz ter, assim, um alento maior é que, velho, beleza, ponto perdido não recupera, ok? Mas o Vitória, se tivesse vencido o Sport, tivesse vencido o Mirassol, que foram... Passou aqui, né, o resultado. Era 20 Passou pontos, perto. né? 21 pontos. O Vitória estaria hoje na 9ª posição. Então, assim, o Vitória ainda está muito perto ali de conseguir escapar, até porque os outros times que estão ali no bolo com ele não conseguem desgarrar. Então, assim... Só o Fortaleza venceu. Beleza, tá abaixo, não veio o resultado, não veio. Mas como é que foi o desempenho do Vitória? Dá para o torcedor acreditar com a peça que chegue, se Romarinho jogar aquilo que a gente imagina que ele possa, se o Cantalapiedra for isso tudo que estão me dizendo que nos treinamentos ele está demonstrando ali qualidade, se um lateral esquerdo chegar, se um lateral direito chegar, sabe? O Vitória precisa buscar essas duas peças também. Então, já traz um alento sim, porque o que o Vitória não estava tendo antes era a possibilidade de brigar. Hoje o Vitória já está brigando bem melhor. Nesses 5 jogos, pelo que a gente viu nesses 5 jogos, você elencou Mirassol e Inter como os melhores do Vitória. Vitória tá mais confortável fora do que no Barradão? Cássio, o esquema de jogo reativo do Vitória facilita que ele jogue melhor quando ele não precise propor. Então, naturalmente, fora de casa, ele vai ser um time que venha a jogar melhor. Tanto que contra o Bragantino ele não jogou bem. Isso.
Contra o Sport, a gente viu uma defesa vulnerável. E um ataque que produziu. Então o jogo do Vitória com o Sport foi um jogo que, quando a gente vai ali a rigor para o que foi aquela partida, a gente tem que lidar mais com o aspecto psicológico de duas equipes que estavam desesperadas para vencer do que propriamente com equipes bem treinadas e tecnicamente um jogo mais freestyle, né? Foi um jogo muito mais freestyle do que qualquer outra coisa. Mas o jogo de sábado contra o Mirassol, que foi de fato a melhor partida do Vitória com o Fábio Carille, para mim acho que o torcedor fica frustrado com o resultado, com a sensação de que poderia mais, mas olhando assim, olha, não é para brigar pro Sul-Americana, não. A briga é para não cair. Mas o time já demonstra que tem sinais claros de evolução. Eu concordo. Acho que esse resultado pode ter frustrado um pouco, mas a dinâmica do jogo pode ter dado uma esperança grande de evolução do Vitória. E vai ser posta à prova essa evolução, porque o Vitória pega 2 adversários difíceis, mas contra o Mirassol também era difícil. Também fizemos uma projeção bem conservadora de pontos pro Vitória. O Vitória já conseguiu 1 ponto aí nessa sequência contra o Mirassol e o próximo adversário, o Palmeiras, em Salvador.